Olá, tudo bem com você? Que bom! Estamos juntos em mais uma aula, isso é maravilhoso. Saber que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos regularmente. E hoje, para nossa meditação, só quero deixar um verso da Bíblia que tem Salmo 119, 29. Desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. Ok? Esse versinho vai fechar com um videozinho que eu deixei para você assistir aí, a fim de que você se motive para não desistir, para continuar firme, lutando e ser um vencedor, porque há muitas vitórias que estão esperando para serem entregues a você, ok? Muito bem, agora vamos à nossa aula. E a nossa aula de hoje nós vamos fazer uma pequena revisão do que nós trabalhamos esse bimestre, que foi a argumentação, ok? Lembrando-se que a argumentação é a defesa de um ponto de vista sobre um determinado assunto e que os elementos coesivos eles são pertinentes para que o seu texto dissertativo argumentativo ele fique numa estrutura entendível pelo interlocutor, certo? Mas a argumentação ela só não está no seu texto dissertativo argumentativo, ele também está em outros tipos de textos narrativos. E nós vamos ver nessa primeira questão. Mente quieta, corpo saudável. A meditação ajuda a controlar a ansiedade e a aliviar a dor? Ao que tudo indica, sim. Nessas duas áreas, os cientistas encontraram as maiores evidências da ação terapêutica da meditação, medida em dezenas de pesquisas. Nos últimos 24 anos, só a Clínica de Redução do Estresse da Universidade de Massachusetts monitorou 14 mil portadores de câncer, AIDS, dor crônica e complicações gástricas. Os técnicos descobriram que, submetidos a sessões de meditação que alteraram o foco de sua atenção, os pacientes reduziram o nível de ansiedade, diminuíram ou abandonaram o uso de analgésicos. Esse trecho, na verdade, um fragmento, está na revista Interessante de outubro de 2003. Agora, considerando o texto, pode-se afirmar o quê? Que ele apresenta o propósito comunicativo de instruir o público leitor, tá dando dicas de como fazer a meditação, tá orientando. O conteúdo do texto é de natureza científica, cuja finalidade é a denúncia. Está falando mal das clínicas que usam a meditação como um dos recursos para ajudar o paciente a sentir alívio da dor e do controle da ansiedade. O texto informa os leitores sobre os benefícios da meditação e tem como objetivo emocionar o público. Ele informa sobre os benefícios, ok? Mas a ponto de emocionar, pense um pouquinho. O texto visa informar aos leitores sobre os benefícios da meditação. Ele faz isso? Ou o texto é um artigo de opinião, pois expressa o pensamento do autor? Onde está o nome do autor mesmo, para que nós possamos perceber se é o pensamento dele? Qual você marcaria? Ah, muito bem, letra D. Ele informa sobre os benefícios, né? Mas ele não emociona o público, ok? Então, você percebeu que aqui eu tenho elementos coesivos dentro de um trecho informativo, ok? Mas que direciona o interlocutor, o leitor, a tomar uma posição sobre a influência da meditação. Agora vamos à segunda questão. Leia o fragmento para responder a questão. 3 de maio. Fui na feira da rua Carlos de Campos catar qualquer coisa. Ganhei bastante verdura, mas ficou sem efeito porque eu não tenho gordura. Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. 6 de maio. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber escrevê-la. 9 de maio. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. 10 de maio. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei. Se ele sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos, o senhor Jânio Quadros, o Kubitschek, o doutor Adhemar de Barros? Agora falar para mim, que sou uma pobre bicheira? Não posso resolver nem as minhas dificuldades.
O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. 16 de maio, eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas eu não tinha nada para comer. Eu não ia comer porque o pão era pouco. Será que é só eu que levo esta vida? O que posso pensar do futuro? Um leito em Campos do Jordão. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio. Quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Então, aqui eu tenho um fragmento de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo Diário de uma Favelada. Você percebeu que o trecho, né, o fragmento, está estruturado em forma de diário, uma vez que tem data, né, referente a quando foi escrito. Então, agora vamos ao enunciado. Assinale a alternativa correta. No fragmento de Quarto de Desejo, Carolina Maria de Jesus apresenta um olhar submisso ao discurso dos homens da lei sobre a propensão para o crime das pessoas da favela? Crítico com relação à problemática da fome e a falta de atenção dos políticos para com a população pobre? Otimista quanto à possibilidade de mudança de vida e de sua família? Culpado por não conseguir comida suficiente para si e seus filhos? Como se sente então aqui essa Carolina Maria de Jesus? Como eu consigo perceber o olhar dela? Qual você colocaria aqui como correta? Deu uma analisada, deu uma relida, pensou um pouquinho? Vamos lá? Diga para a prof. Ótimo. É crítico com relação à problemática da fome, né? E a falta de atenção dos políticos. E ela cita ainda o nome dos políticos que poderiam fazer a diferença uma vez que estão no poder. Mas não é isso que acontece, né? Tanto que ela começa a dizer que a fome faz desacreditar e deixar de ter afeto pelos poderosos que poderiam fazer a diferença. Ok? Agora vamos à próxima. O ser humano controla as máquinas cada vez mais potentes que criou. Mas a lógica dessas máquinas artificiais controla cada vez mais o espírito dos cientistas, sociólogos, políticos e de modo mais abrangente. Todos aqueles que, obedecendo à soberania do cálculo, ignoram tudo que não é quantificável, ou seja, os sentimentos, sofrimentos, alegrias dos seres humanos. Essa lógica é, assim, aplicada ao conhecimento e à conduta da sociedade e se espalha em todos os setores da vida. E aí eu tenho Edgar Morin, o nosso sociólogo agora do século XXI, falando sobre a sociedade, ela é líquida, né? Se dissolve com o excesso de informações que a tecnologia proporciona. No contexto atual, essa crítica proposta por Edgar Morin se aplica à intensificação das relações interpessoais, descentralização do poder econômico, fragmentação do mercado consumidor, valorização do paradigma tecnológico ou simplificação das atividades laborais. Olha o que ele diz ali, né, que cada vez mais a soberania do controle da máquina, né, se espalha sobre a sociedade, todos os setores. Então, isso faz com que você reflita um pouquinho e você vai marcar que letra? A valorização do paradigma tecnológico. Hoje valorizamos mais a máquina do que o ser humano que criou a máquina, o ser humano que trabalha com a máquina. Isso é muito interessante, o pensamento desse sociólogo, porque ele faz nos pensar que nós estamos esquecendo, estamos sendo individualista, ok? Bom, você percebeu então que nós analisamos algumas questões que envolvem argumentação. Agora eu quero que você analise um pouquinho a proposta de redação do Enem de 2018. E lá no início do caderno, lá da proposta, é o seguinte: com base na leitura dos textos motivadores seguintes, nos conhecimentos construídos. Por que a professora destacou base? Porque o assunto que vai estar lá solicitado para você desenvolver, talvez não seja um assunto que você domine. Então, você vai ler os textos motivadores, eles vão ser apenas a base para você começar a articular suas ideias, deixar a sua mente fruir os pensamentos, e assim você vai jogando aquela chuva de ideias no seu rascunho. Isso significa que não é para você copiar trechos dos textos motivadores, porque é plágio. E aí, neste momento, então, se você copiar, serão desconsideradas essas linhas que você copiou. E aí você vai perder já no número de linhas, né? E aí continua, nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Você esteve quanto tempo na escola? Você passou por várias disciplinas, você soube
muita coisa, você aprendeu muita coisa. Fora isso, você tem o teu conhecimento de mundo, daquilo que você gosta, jogos, séries, esporte, enfim. Você pode aliar tudo isso e redigir um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa. Lembre-se, não pode usar gíria, não pode usar regionalismo. E olha o tema, fake news, o mundo das falsas publicações. Essa era a proposta do tema. Agora, o que mais que ele ressalta para você? Apresentando o propósito de conscientização social. O que significa isso? Significa o quê? Que dentro da sociedade vão existir órgãos, vão existir entidades que serão responsáveis para mudar a situação, porque o que está ali é um problema que afeta a sociedade. Sobre a necessidade de investigar as fontes, qual é a origem, da onde surgiram as fake news? Porque elas são tão pertinentes nas publicações nas redes sociais. E aí, então, vem o chave para você. O foco. Selecione tudo aquilo que você jogou aí no seu rascunho de informações sobre esse tema que lhe veio à mente, depois de você ler os textos motivadores. Serão 3 a 4 textos motivadores. Você vai organizar dessas ideias, lembrando que você tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que você tem 3 a 8 linhas para você organizar os seus parágrafos. E aí você vai relacionar com o conhecimento que você já tem, que você trouxe da escola e que você trouxe da sua vivência. E aí de forma coerente, coesa. O que é coerente, coesa? Coerente tem que ter sentido. Coesa, as palavras têm que ser articuladas de forma correta. Ou seja, as preposições, as conjunções, os tempos verbais, a pessoa do discurso tem que estar adequada com a proposta dissertativa argumentativa do seu texto. Os argumentos, como você vai fundamentar? Com dados estatísticos, com citações de autores, com citações de filmes, de música. E como você vai relacionar isso com o tema que você está desenvolvendo? Porque você está o quê? Não dando a sua opinião, você está defendendo o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Não para você convencer o interlocutor ou o corretor a mudar de ideia, mas que ele perceba que você conseguiu organizar toda a sua bagagem de conhecimento e agora colocar num texto, ok? Então, só para nós iniciarmos hoje, tenho 2 textos. Texto 1, onde eu tenho aqui então, a charge, né, que foi adaptada, notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras na web. Mestre, como eu faço para encontrar a sabedoria? E você percebe que o como faço encontrar sabedoria estão em letras maiores. Porque esse é o foco do discípulo, né, que está pedindo ali ao mestre. E aí o mestre diz, para começar, pare de acreditar nas notícias que você lê no Facebook e em outras redes sociais. Então, quando ele enfatiza isso, pare de acreditar notícias no Facebook e redes sociais, ele já está dando a dica, o que fazer para que essas notícias falsas, elas não circulem mais. Porque elas só circulam por quê? Porque tem pessoas que acessam, que leem, que compartilham, ok? E agora, no texto 2, eu tenho aqui então, um infográfico da internet no Brasil em 2016. Uma vez que essa era a proposta de 2018, então o mais próximo disso seriam as pesquisas de 2016, 2017. Agora, a utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. E ali eu tenho o número de homens e o número de mulheres. Abaixo você tem cerca de 85% do jovem de 18 a 24 anos de idade, 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Então perceba que as pessoas que mais usam são quem? Os jovens. Cerca de 75% das pessoas de 10 anos ou mais que não acessaram a internet não o fizeram por não saber usá-la ou por falta de interesse. Então nós temos 2 textos aqui, uma charge e um infográfico, ok? Sobre o mesmo assunto. Aí você tem agora o terceiro texto, as implicações jurídicas e providenciais. As fake news
É um comportamento reprovável, tem transformado a web em um campo minado, fazendo com que as pessoas de boa fé sejam envolvidas como vítimas ou desavisadamente colaboradoras nos processos de viralização de conteúdo enganoso. As implicações jurídicas, evidentemente, são diversas. No tocante aos aspectos penais, caso a divulgação da notícia falsa seja praticada com ciência do embuste e intenção de ofender alguém, poderá configurar crime contra a honra, calúnia, injúria ou difamação, conforme previsto no Código Penal. A disseminação de informação capaz de gerar pânico ou desassossego público, por sua vez, é tipificado pelo artigo 30 do Decreto-Lei 4.776/42. Procurar alarme, anunciar desastre, perigo inexistente ou praticar qualquer ato apto a produzir pânico são condutas classificáveis como contravenção penal, nos termos do artigo 41 da Lei de Contravenções Penais. Entretanto, se as implicações penais atingem apenas os que dolosamente espalham falsidades pela internet, os efeitos civis podem ser mais abrangentes, alcançando também aqueles que, de forma imprudente compartilham informações inverídicas. Isto porque, de acordo com o Código Civil, qualquer pessoa que causar prejuízo materiais ou morais a outro, ainda que por negligência ou imprudência, comete ato ilícito, passível de responsabilização, pagamento de indenização, multa em caso de descumprimento e retratação, etc. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha intenção de causar danos, se não agir com razoável diligência para confirmar as informações que compartilha, em especial aquelas que atribuem fatos ou falas a terceiros, poderá ser chamado a responder por eventuais danos causados. Os provedores de aplicações precisam fazer a sua parte. Embora alguns até possuam mecanismos para a contenção de material ardiloso, providências técnicas vigorosas devem ser disponibilizadas aos usuários e anunciantes que podem ter a imagem manchada pela associação indireta com esse tipo de prática, para desincentivar o mercado negro de produção de fake news. A imprensa também tem a sua tarefa: o resgate da credibilidade na era da crise da informação. Carece do comprometimento dos veículos de comunicação social. Considere-se ainda que a Lei 13.186/15, disciplinando o direito de resposta, repudia claramente conteúdos atentatórios à honra, intimidade, reputação, nome, marca ou imagem de pessoas e empresas. Finalmente, o poder público também não pode se esquivar. O marco inicial da internet estabelece ser dever do Estado a capacitação para o uso seguro, consciente e responsável da internet. A dificuldade de identificar notícias falsas afeta até países com melhores índices de escolaridade. Uma pesquisa da Universidade de Stanford apontou em julho deste ano que estudantes americanos tiveram problema para checar a credibilidade das informações divulgadas na internet. Dentre 7.804 alunos dos ensinos fundamental, médio e superior, 40% não conseguiram detectar fake news. Renato Opsi-Blum, mestre pela Florida Christian University, advogado, economista, coordenador do curso de Direito Digital do INSPER. Bom, foi um trecho adaptado e aqui você tem 3 textos falando sobre o mesmo tema. Puxa, professora, complicado, né? Sim, porque nós fizemos isso todo dia, todo o nosso cotidiano, nosso dia a dia, ok? Mas agora eu quero só repetir com você um trecho de uma redação que tirou nota 1000 falando sobre esse assunto. Você lembra que no texto dissertativo argumentativo, o título ele não é obrigatório. E você não ganha mais pontos por você colocar um título. Mas um bom título, um título que chama atenção, ganha o corretor para ler o seu texto, procurando relacionar o seu título com o que você desenvolveu na escrita. Isso é muito interessante. Então, faça uso de título se você for realmente muito criativo. Agora, observe como este aluno iniciou esse trecho aqui da redação dele, que é a introdução. Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Está entre aspas, é uma citação. Ele escolheu iniciar a redação dele com uma citação direta. Aí ele continua. A reflexão de Albert Einstein em meados do século XX se faz presente no cenário atual com o advento da internet. Você percebeu que lá dizia para você relacionar? E aqui ele fez isso. Ele começou com uma citação direta e fez essa relação com a questão das fake news aonde? Na internet. Aí ele continua. Embora, e aí você vê um conectivo, certo?
Embora a ampliação dos meios de comunicação virtual, além da exposição demasiada de seus usuários, exista, então você percebe que ele fala que realmente a internet está crescendo, é um meio de comunicação necessária, mas também além de expor os usuários, existe a exposição, ok? A insegurança sobre as informações transmitidas no ciberespaço, atrelada à insuficiência de políticas públicas garantidas na decisão própria, fragiliza o internauta. Então, você percebe que ele usou o embora, ele usou o além, que são elementos coesivos, ok? Que fazem parte lá das orações coordenadas, porque está analisando aqui primeiro o que? Retomando o tema, o tema é a questão das fake news, ok? Aonde? Na internet, através da internet. Então, ele retoma isso quando ele diz no cenário atual com o advento da internet. E agora ele fala em insegurança sobre as informações transmitidas. Ele não falou em fake news, mas essa insegurança sobre as informações transmitidas me remete ao tema, ok? Agora houve uma delimitação do tema. E aí ele começa, então, a mostrar quais são os fatores sociais que influenciam. Aí ele coloca aí a insuficiência de políticas públicas e também a decisão própria. Cabe a cada pessoa decidir o que ela vai acessar e o que ela vai compartilhar. Mas essa luta de muitas informações toda hora, todo momento, todos os dias, de uma forma muito rápida, faz com que o internauta que não consiga raciocinar e ele acaba se tornando o quê? Frágil e acaba se tornando vítima. Então, quando ele fala liberdade paradoxal, liberdade é um direito que o ser humano tem. Paradoxo é um absurdo. Como pode ser uma liberdade com um absurdo? Ok? Então, você percebeu que na argumentação nós conseguimos convencer o outro do nosso ponto de vista, quando nós começamos com realmente uma introdução bem embasado, relacionando, selecionando os elementos. E isso só vai ficar organizado a partir do momento que você fizer o seu rascunho. E eu vou insistir nisso, porque o rascunho é jogar todas as suas ideias, para depois você organizar, corrigir e passar limpo. E não é para deixar para fazer isso no dia da prova do Enem. Você está fazendo isso diariamente na hora de exercitar a sua escrita, ok? Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Que você realmente preste bem atenção, você aprenda e você pratique. Que o interessante é praticar, ok? E aí eu quero dizer para você que eu estou com muita saudade de você, muita saudade de você, de ver o seu rostinho, de ouvir sua voz, de conversar com você, de abraçar você. Mas lembre-se, a prof não pode ver você pessoalmente, mas que você fique cuidado pelo Papai do Céu aí, que eu oro por você todos os dias, ok? Então, um beijo no seu coração e fique na paz do nosso querido Deus, ok? Beijinhos, até a próxima aula.